muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. É verdade que você está saindo de férias e isso é um absurdo. Gente, eu tô, mas é importante, né? Eu tô feliz. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje, nós vamos celebrar o Dia dos Pais. Vamos falar das várias formas de paternidade. Tem aquele pai que cuida dos filhos dos outros, tem pai e filho que trabalham juntos, tem filho que tem dois pais, enfim, estamos bem. Muito bom. Bom, João Senise é músico e tem dois pais. O pai biológico, o flautista e saxofonista Mauro Senise, e o padrasto, que é compositor, músico e arranjador, Gilson Peranzeta. Eles conversam com a gente sobre essa família estendida. Muito bem, estamos também com Daniel Hertz, que é diretor de teatro, e com o Thiago Hertz, que é ator de teatro. Eles trabalham juntos, inclusive agora, atualmente, na peça que se chama Isso que Você Chama de Lugar, que está em cartaz aqui no Rio. Ele tem uma filha biológica, não é uma filha, é um filho, e muitos filhos adotivos no projeto social onde dá aulas de capoeira. Eu estou falando do mestre Canoa. Ele ficou cego aos 32 anos e ajuda a transformar a vida de crianças e jovens, Vera. Estamos também com o Luiz Fernando Gevaerd, que é advogado, ele é pai e avô, e ele fala sobre os novos formatos de paternidade. Ele está chegando, já ele está aqui conosco. Você aí de casa está super convidado a participar do nosso programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. Tem live no Facebook, tudo ao vivo sendo transmitido por lá. Ou então uma mensagem pelo WhatsApp. O telefone é 021 99903 5329. Maravilha. Olha só, hoje de manhã eu estava vindo para cá e encontrei um pai e uma mãe exaustos, com um bebezinho no carrinho. Eu digo, começou o dia do tirano. Os tiranos, como a gente sabe, são os filhos que mandam. O que João Senise, que manda em dois, vai tocar pra gente, João? Vamos fazer uma composição famosa na voz do Tim Maia, Descobridor de Sete Mares. Que é do seu disco, É claro, que eles disco. ficam suportando e levando adiante. Exatamente. Muito bom. Prazer em tê-lo aqui, Gilson. Prazer em tê-lo aqui, Mauro. Obrigado. Muito bom. Com vocês. Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Angra dos Reis e Ipanema, Iracema e Itamaracá. Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobridor dos sete mares. Navegar eu quero, uma lua me ilumina, com a clareza e o brilho do cristal. Transando as cores dessa vida, vou colorindo a alegria de chegar. Boa viagem, Ubatuba, Grumari, Leme, Guarujá. Praia Vermelha, Ilha Bela, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobridor dos sete mares. Navegar eu quero. clareza e o brilho do cristal. Transando as cores dessa vida,
vou colorindo a alegria de chegar. Boa viagem, Ubatuba, Grumari, Leme, Guarujá. Praia Vermelha, Ilha Bela, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobridor dos 7 mares, navegar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobridor dos 7 mares, navegar eu quero. Obrigado. Venham Muito pra bom. cá. Podem vir para cá. Gilson, eu quero te Trazer fazer o uma microfone, pergunta, por mas você favor. tem que pegar o microfone, porque senão você vai responder o seguinte. O Mauro só tem o João de filho. Então não adianta, porque não tem filho, para ter ciúme do João. Né? Já o Gilson tem 2 filhos. 2 filhos. São mais velhos que o João. mais velhos. Eles têm ciúmes, eu espero. Não, acho que não. Ah, Já mentira, passou da já. fase. Tem sim. Olha, se tem uma característica de irmão, Tem é ciúme, né? ciúmes. Então tem. Entendeu? Irmão sem ciúme não é irmão. Lógico. Entendeu? Agora, me diz uma coisa, João. A pressão é muito forte. Eles são doces pessoas, todo mundo sabe disso. Eles trabalham juntos há muito tempo, eles são parceiros, são músicos, só pensam em música, não pensam em outra coisa. É exatamente. Cada vez que eles vêm aqui, eles Pensa em ficam outras coisas também. médio, Mauro. Médio. Médio. É, Tá certo. e aí, então, a ideia de ter um garoto, que tinha a vocação da música, despertou neles alguma coisa mais pesada, um certo compromisso com o resultado? Acho que não. Assim, convivi com música desde sempre, né? Então, Você entrou para o Antônio Adolfo aos 4? Exatamente. No Antônio Adolfo aos 4 anos, iniciação musical. Aí depois fui para o teclado. Aí depois parei completamente, fui seguir carreira de jornalista. Você foi assessor parlamentar. Fui, parei e voltei agora. Vim, Jura? inclusive, direto da LERJ para cá. Então, Aí, concilio não aguento. política com música. E cantar mesmo, só comecei em 2012. Apesar de ter feito coral na escola, depois eu parei e só voltei mesmo para Porque gravar o primeiro a CD. decisão de ser cantor tem que você estar com a voz madura, não é não? Com certeza. Assim, tem muita gente que começa cedo, né? Mas é um processo que você vai sempre trabalhando e melhorando, né? Então, acho que cada um tem um ponto certo de começar, né? Agora, eu não me arrependo, não. Ô, João, você deu uma sorte danada, né? Porque ele começou a cantar e dentro de casa você tem 2 músicos maravilhosos, não precisa pagar cachê para os músicos para o Nem show, arranjo. né? Já Nem é um- arranjo também não. Não. Já é uma boa economia. Não. Nem Solo também, né? Tudo de graça. Olha só, o Gilson te deu aula de piano. Deu. Ele era um bom professor? Só que ele acho que é muito para iniciante, né? Então já queria botar 32 notas em cada mão, enfim. E você dizia, para, Gilson. Vamos- Como é que você vamos chama começar ali ele, Gilson? no dó maior, simples, entendeu? Tá. Gilson, Gil. E aí dava para segurar um pouco, porque o nível de mas ambição devia ser alto. Exatamente, se empolga. Você ensinou alguma coisa de instrumento para ele, não? Não, o saxofone, o João, uma época, ele queria começar, mas acabou não engrenando e não precisei mostrar nada. Lembra que eu comprei o saxofone para ele, É. igual o seu, o alto? É. E aí você falava, essa nota é lá. E, não, é dó. E ele dizia, não, isso é lá. É porque o saxofone alto toca uma sexta acima. Ele estava certo. Porque Não, você não, toca uma ele nota tem ouvido e ouve absoluto, outra. É entendeu? uma maluquice. Você tem que tocar lá, O João de tem ouvido instrumento. absoluto? É. E vocês não? Não, eu também. O meu era absoluto, mas com a idade acho que ficou obsoleto. Não. Não, a gente perde, Gilson, a gente perde. Você também não está querendo tudo. É, Não pode lógico. querer tudo. Mas ele tem. Mas foi engraçado que o Mauro com o saxofone mostrando as notas para ele. Não era, Mauro? É porque é meio complicado, mas enfim. Mas é lindo, né? O problema é que o som disso é muito bonito. O lá do piano é o meu Fá sustenido, não é o lá daqui, é um Tá, instrumento transpositor que a gente chama, enfim. Né? Aí você toca uma nota e ouve outra. Mas enfim,
entendeu? Eu toco um Fá sustenido. É como se apertasse um botão, mas saísse o som de um outro botão. Mal comparando assim para. Então você tem que A ficar... flauta é igual ao piano, aquela flauta, Tá. o dó do piano é igual à flauta. Agora, o dó do piano é o meu lá, então é um pouco complicado. Mas você toca flauta também. Toco, então. E Não, é- tô comentando que a flauta é a mesma coisa. Agora, esse é um tom, o sax soprano, aquele comprido que eu também toco, é em outro tom. É meio complicado essas coisas. Mas ele não se apaixonou por nenhum desses instrumentos, de qualquer maneira. Mas ele tinha umas aulas de piano na época, clássico, assim, eu dava uma ajuda, apesar de não sou piano, não mas sou você é pianista, mas músico. eu ajudava a leitura de música, não sei o quê. E em relação à educação dentro de casa, assim, como é que vocês compartilhavam isso, trocavam ideia, alinhamento de expectativas? Como é que foi para você, João, ter 2 pais? Quer dizer, morei com meu pai acho que até os 6 ou 7, aí depois fui morar com o Gilson, mas como eles tocam juntos há 30 anos, que é a minha idade, então meu pai Amigos. está sempre lá em casa, né? Enfim. Então não teve nenhum teve conflito, nenhuma. não, muito pelo contrário. É. Natal sempre muito animado, Natal é sempre junto. Natal com é sempre música. Já era, continua, aumentou. Não tem problema. Isso aí, Já- Mas eu isso estou aí. mais preocupada com essa coisa de dele fazer música, porque aonde poderia complicar em termos da relação de vocês? Porque vocês se entendem e vocês são amigos. Ah, você fala Mas- cobrança, isso? Isso, porque a tendência de pai é um pouco ver no filho tudo aquilo que a gente não conseguiu. Né? Então, e ao mesmo tempo, a gente protege e exige. E não necessariamente a gente faz isso no diapasão certo. Toca uma nota e sai outra. Né? É. Não, acho que. Acho Enfim, que é- eu, aqui pelo é bem menos, nunca relax. senti isso, não. Acho que foi sempre tranquilo, são instrumentos diferentes, né? Enfim, além disso, eles já têm a parceria deles muito consolidada, então, pelo menos para mim, eu nunca senti esse. Em termos do teu repertório, eu devo dizer o seguinte, eu acho que você tem um repertório inteiramente pessoal, da sua escolha pessoal e absolutamente estupendo, até melhor que o deles. Obrigado. Obrigado. Eu adoro todos os teus CDs, eu acho que assim, é como se você tivesse escolhido sempre o melhor. Mas se nós não tivéssemos no CD, não seria isso que você está falando. Não seria Obrigado. isso, eu sei. Eu também acho isso. Mas o nosso repertório também é maravilhoso. Eu sabia que você ia dizer isso. Como é que eu vou engolir um negócio Eu vou dizer o desse? seguinte, ele não fez nenhum CD de choro. Aí, ele não fez nenhum CD de choro. O negócio dele é no jazz, na bossa nova, no samba. Cara, é um repertório que eu acho que foi só ele que se... Eu tenho a sensação que só ele sozinho disse, vocês se metem em tudo, mas eu escolho. Não, Ah, é acho verdade, ótimo, isso é acho verdade. ótimo. Não é? Não, isso é mesmo. Assim, até peço umas opiniões, mas o repertório final é meu. E graças a Deus, nesse quesito, eu não tenho gravadora que diz, você tem que gravar isso nesse tom, com esse artista. Não, eu tenho total liberdade para escolher. Então, por isso que fica bem Fica bom. pessoal. Frank Sinatra, Ivan Lins, é tudo assim. Sabe aquele tipo? É o que eu gosto. Vocês já fizeram shows juntos? Já. Milhares. Todos os CDs, os dois participam. E aí, quando tem show, A gente tá e os sempre dois junto, têm mais agenda um- também, é. É complicado ensaiar com o pai, assim? Não, é Essa ótimo. relação profissional, pessoal, isso entra em curto-circuito em algum momento? Não, Não? mesmo. Tranquilo. É, família meio esquisita, porque geralmente tem muita briga, né? Mas aqui... Não, aqui não Zero. tem, não Só tem som, problema nenhum, como só você música. falou. Natal a gente faz lá em casa, minha mulher, Ana Luísa, se dá super bem com a Eliana, a mulher do Gilson. Enfim, não tem neurose, não tem barraco. É, os Deu filhos tudo da- muito, da- deu tudo da muito Ana, certo, né? o rebento é uma É, graça. Os filhos O da rebento minha é uma madrasta gracinha. são meus irmãos também. É, enfim, super, exatamente. Viajamos Não vamos, juntos. exagerar, não vamos falar tão bem assim, porque de repente... Vamos fazer um intervalo rapidinho, né? Olá, estamos de volta com Sem Censura ao vivo, celebrando o Dia dos Pais. Esse universo masculino aqui, não sei de repente o que aconteceu. Só tem São convidado... muitos, Mas tem umas filhas mulheres por aí, não tem? Dia dos pais tem que ser os pais, né? Não, e os filhos? Só pais e filhos. Então tá, eu queria conversar então com o mestre Canoa. Mestre Canoa, a história da sua vida é muito interessante. Eu vou pedir para o senhor jogar daqui a pouco. Mas eu queria que o senhor me contasse a sua época quando o senhor era estivador, que descarregava peixe
congelado, ou carregava peixe congelado lá em Cabo Frio. E o que aconteceu quando o senhor já era capoeirista, né? O que aconteceu quando o senhor tinha 32 anos? Então, eu Mais perto do microfone. fui para Cabo Frio, né, aos 25 anos, que eu fui nascido e criado aqui no Rio, em Santa Teresa, propriamente dito. Aí fui para Cabo Frio, morei lá durante 10 anos, trabalhei lá naquela praia maravilhosa, que lá é um must. Trabalhei com peixe, descarga, carga, descarga, congelamento de peixe, né, que era o que rendia uma grana legal, e fazia capoeira. Aí, aos 32 anos, eu sofri um choque térmico, né, tive um descolamento duplo da retina. Ou seja, o senhor saiu do congelamento de peixe a menos 40 graus e eu foi para o sol? No caso, a gente trabalhava numa câmara frigorífica de congelamento e era 40 graus abaixo de zero. Geralmente era todo equipado, só os olhos que ficavam desprotegidos. E você trabalhava lá 20 minutos dentro da câmara, depois saía e ficava 20 minutos fora. Nessa entrada e saída eu sofri. Numa dessas entradas e saídas eu sofri o choque térmico. Num dia, não senti nada na hora. No dia seguinte, a vista ficou meio pontilhada, mas aí a gente, leigo, lavei o rosto e fui trabalhar. Isso foi numa quinta. No domingo, eu praticamente já não estava enxergando da vista direita, né, que já tinha a retina descolada toda. A esquerda estava meio balançando, foi onde eu fui procurar médico, mas aí, sabe como é que é? Década de 90, Cabo Frio, médico do SUS, você não vai conseguir. Aí tinha uma cirurgia para fazer, mas na época era de 8 a 12 mil reais. Eu tinha acabado de comprar uma casa em agosto e sofri o choque térmico em novembro, ou seja... E a empresa nem pensava, né? Não, porque a gente trabalhava de estiva, então não tinha um vínculo assim empregatício com a empresa. Então, resumo da ópera, eu tinha 15 dias para fazer a cirurgia, não consegui e fiquei deficiente visual. Nos primeiros 2 anos, a gente até enxergava alguma coisa assim, um vulto, via uma cor mais forte. Nessa época, além da estiva, eu já trabalhava com capoeira lá, que eu tinha montado um grupo. Os alunos me incentivaram, porque aí você, 32 anos, no auge, você acaba de comprar uma casa, está no auge da tua... No começo da vida. No começo da vida. E, de repente, você se vê privado de um sentido que é a visão, é um baque muito grande, muito grande. Por isso que eu falo para meus alunos hoje, cuida da vista. Fica careca, mas não fica cego. Porque é complicado, porque você toma aquele baque, e aí? O que eu vou fazer? Mestre, era como casado? é que foi para adaptar a capoeira? Você começou a fazer, enxergando e depois? Então, a capoeira, eu faço capoeira desde 10 anos de idade. Então, com 32, eu já tinha uma longa estrada de capoeira. E os alunos meus, que eu tinha um grupo já de mais ou menos 70 alunos lá em Cabo Frio, que dava aula na minha casa, que eu tinha uma garagem boa, e eles me incentivaram. Não, você fica lá na frente, vai fazendo um movimento e a gente vai seguindo. No começo, eu achei meio... né? Porque como é que eu vou fazer o negócio? O judô, o jiu-jitsu, você tem o contato. A capoeira é solta. Mas aí, vamos embora. Você teve que confiar neles, né? Eu confiei nele, porque em mim eu não confiava. Eu vivia sentado, eu não dava 2 passos sozinho. Você perde totalmente a qualquer tipo de coragem que o homem tem, ele perde. Não, além do que, você ficou muito deprimido também, né? Também tem isso, né? A capoeira, ela foi um resgate da minha vida. Aí comecei a dar aula. No começo, eu chutava a parede, uma pilastra ou outra, né? Coisas básicas. Mas depois você vai... como é que eu posso dizer? Vai conquistando os espaços. Você começa a ter noção de espaço físico, você começa a ter noção dos outros sentidos, a audição, a percepção corporal, e você começa eu tive que reaprender a fazer capoeira, né? Aquela capoeira que eu fazia enxergando, eu tive que readaptar ela para não enxergar, ter noção de espaço físico, por exemplo. Às vezes eu jogo com meus alunos, dou aula, e às vezes eu acerto sempre sem querer. Nada, eu sou cego, eles têm que entender isso, mas acerto. É uma boa desculpa, hein? Básica. E tive que reaprender tudo. A cozinhar, por exemplo, nós fazemos, está todo mundo convidado,
Todo ano, no mês de maio, no mês de novembro, nós fazemos uma feijoada lá, Opa! em Santa Teresa. E sou eu que faço. Eu quem faço a feijoada. Até hoje ninguém reclamou. Não sei se ela é boa mesmo ou se o pessoal, né? Meus amigos. Ô, Mas mestre, assim, e só para justificar a sua presença aqui no Dia dos Pais, a gente pensou em fazer um programa com um pai. Você tem uma filha, né? Um filho. não, eu tenho um filho biológico. Mas você tem quantos filhos, assim, do projeto? Daqui de Santa Teresa ou num todo? Num todo. Num todo, uns 400. Uau! 400. Porque tem Que são alunos que fazem capoeira com você que ainda hoje? fazem capoeira. Eu tenho alunos meus que começou comigo com 5 anos e hoje tem 37. Você participa da vida deles? Você deu conselhos? Como é que foi isso? Esse é um problema que eles têm muito sério, porque lá a nossa capoeira é uma família. Então, escola, namorado, o meu grupo, assim, 70% é menina. Então, esse negócio de namorado, escola, sair à noite, roupa, né? Forma de se vestir, tudo isso eu interfiro. Sou chato mesmo, falo. Por quê? Porque é como eu falo para eles, é uma família, né? Então, eu sei o problema de cada um, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o namorado. Eu tenho pessoas que são casadas, eu tenho alunos hoje que já engravidaram, tiveram filho e os filhos treinam comigo. Então, quer dizer, você tem aquela Responsabilidade. afinidade mesmo, uma responsabilidade muito grande. Eu tenho alunos meus que hoje em dia moram na Europa, desenvolvem trabalho lá, ou simplesmente foram morar lá porque estudo, vida, né? Tem alunos meus hoje que se formaram, são meus orgulhos, que você pega uma criança com 7 anos, aí ela vem, tem toda a atribuição de vida de jovem, de juventude, faltar aula, arrumar namorado, aí começa a beber, começa a sair, eu vou sair, parará. E, de repente, você vem ali trabalhando eles, aí aquele aluno que a mãe já reclama, fala, o pai reclama, fala, os biológicos, no caso. Yeah. E aí, daqui a pouco, chega esse ano, a aluna fala assim, tá aqui, me formei em Direito. A outra se formou em psicóloga. Entendeu? Maravilha. Então, quer dizer, isso para mim é uma... Mestre, eu poderia pedir para você mostrar um pouco da capoeira que você faz? Posso, Posso? com A gente certeza. trouxe Agora. a Vitória, a Safira e o Vitor. Eu Deixa eu quero. pegar para o senhor. Você vai levar? Leva você. Não, você vem também. Eu vou porque também. Eu você- vou aprender a fazer. Eu combinei com a Vitória. Ele vai aprender, será, mestre? Capoeira não é difícil, não tem idade, não tem peso, até cego joga. Sério? Não, deixa a coisa vamos- assim. Vira. Vamos lá. E Você posiciona. segura, Vamos segura lá. e fica aqui o microfone, que aí ele vai jogar. Tá aqui, Vitor tá. Aí, ótimo. Isso. Como é que a gente faz? Você vai passar Qua- o movimento para ele ou quer que eu passe? Não, começa com vocês. Vai lá. Primeiro os profissionais, depois é o Vamos jogar mico. um pouquinho. Vamos Vai lá. mostrar um pouquinho o espaço físico que eu tenho aqui. Tudo que eu tenho que falar, eu tenho que ver espaço. Ver, ótimo. Dá o microfone para Ver ele. o velho. espaço físico, vamos lá. Quem começa comigo? Você? Vai lá. Nós dois? Vitor. Legal. Vai Vitor, ter- som. Muito rápido. Tá. Vamos lá. Aqui, ó. Pode aumentar. Uau! Bruno, você está na frente. Ele chama, né, quando for pra você. Ih, Vitória, agora Vitória. A Vitória vai ensinar agora? Vai tocar, mestre, no berimbau? Vou tocar um pouquinho. então tá. Então, mestre toca. Bruno, você quer que eu segure o microfone? Dá cá. Vitória. você não precisa. Não, ela vai ter que precisa. mostrar os passos básicos. Vamos lá. Para quem nunca nem pisou num negócio de capoeira, a primeira coisa que tem que saber? A ginga. A ginga é a principal coisa Pode ir, mais mestre. importante da capoeira. Então mostra aí, vamos lá. Aqui, ó, perna direita atrás.
direito. Ó, não quiser. Ah, o que quiser. Aqui. Bora ver aqui. Ah, aí muda. Ê, rapaz, tanta... Pô, Agora ele coloca. Isso. Agora, Aí ó, vai. vai vir aqui. Ah, Começou aqui. ah. Agora por trás de noite. Aí vai. Ei! Aí. Olha, mestre. Maravilhoso. O Bruno, senhor tem traz alguma ele de coisa a volta. falar? não, o que eu vi ali estava ótimo. Maravilhoso. Pode voltar, É mestre. difícil esse negócio. Deixa eu pegar aqui Não, sobre. não é. Você viu que é expressão corporal. Vamos lá. Vamos lá? Vamos Deixa lá. eu botar a mão no teu ombro, fica Vai. melhor. Isso. Ô, mestre, o senhor faz capoeira desde quantos anos? 10 anos de idade. Por que o senhor começou a fazer capoeira? Aqui tem um degrau. Porque, na realidade, é aquele negócio do Aqui, papai. a cadeira do senhor está aqui na frente. Aqui, Aí. aqui. Aqui. É o negócio do papai. E Por cansa. exemplo. Cansa um pouquinho. Acabamos com o Bruno, coitado. Na época, meu pai proibia de fazer capoeira. Né? Tinha que fazer... Por que ele proibia? É porque, naquela época, a capoeira era coisa de maloqueiro, de malandro. Né? Existe uma estigma que a capoeira, década de 40, 50, ela era coisa de malandro. Quem fazia capoeira era vadio, maloqueiro. Geralmente, aqui no Rio, era estivadores. Aqui na Lapa, cafetão. Então, os pais não deixavam o filho fazer capoeira. E, na verdade, hoje em dia, são as meninas que mais fazem O capoeira. predominam... Os europeus adoram Não, capoeira. Muita coisa. Eu comecei a fazer capoeira... Na realidade, meu pai me botou no judô, na CM aqui na Lapa. Eu não ia para o judô, eu ia para capoeira. 2 anos depois ele descobriu, mas aí comecei a fazer e gostei. Além da nossa cultura, né, brasileira, a miscigenação, o resgate da nossa cultura afrodescendente. O nosso trabalho é pautado em cima de discriminação social, resgate, integração. Como eu falei anteriormente, eu fico muito satisfeito de ver que, através da capoeira, eu tive vários alunos meus que se profissionalizaram. Música, a capoeira é música, teatro. Se alguém tiver interesse em entrar em contato com a sua academia, o que eles procuram na internet? Olha, na internet é só procurar Mestre João Canoa, com K, Tá? né? Canoa com K, ou Associação Cultural Kunta Kinte. A capoeira não tem idade, não tem Todo peso. mundo pode ir lá. Eu tenho alunos É igual o lá coração de pai, sempre cabe mais um. Com certeza. Eu tenho alunos lá de 5 anos a 50. Maravilha, mestre. Tá? Muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. A Obrigado gente vai vocês ver pela oportunidade. se o Bruno vai continuar. Eu tô cansado aqui. Olha que eu Não, paguei mas aquele não mico vai, 2 não vezes e já. Não, Imagina mas depois do treino, 1h30 de treino físico, você começa Não, a e pegar. vou lhe dizer uma Rapaz. coisa, mestre Cano, o senhor joga muito bonito. Eu tento. É Eu não muito gosto bonito. nem de me ver jogando, porque senão eu fico Não, me não, cobrando. mas é E muito ainda bonito. tem humor, gente. É, Isso ele é tem muito bom. humor. Gente, feliz Dia dos Pais para Obrigada, você. Eno. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Não, nós é que E agradecemos. a hora que precisar, quem quiser visitar o nosso trabalho, Santa Teresa, Centro Cultural Laurinda Santos Lobo, toda terça e quinta, de 7 às 9 e aos sábados, de 9 às 11. Tá bom? Beleza, Obrigado, muito gente. obrigado. Vamos conversar um pouquinho com o Luiz Fernando de Vaete, que acabou de chegar. Que bom. Que bom que você chegou. Volta aqui, que show, né? Olha só, essa história, sexta-feira, achar que a gente chega fácil Não, no tem Rio que de vir de Janeiro, manhã, tem que vir de manhã. tem que vir de manhã, porque vai demorar. Luiz Fernando, essa história existe, está mudando mesmo essa história de... A gente estava conversando agora Eu vi com, ali, eu estava cheguei com um pouquinho antes. os 2 pais do João. João Senise. Está mudando essa ideia de paternidade? Tem coisa nova acontecendo? Os homens estão melhorando? Eles Sim. são mais bacanas? do Sem que antes? dúvida. Os afetos estão mais presentes na vida das pessoas e a legislação está vindo atrás e legalizando esses fatos, né? Porque, por exemplo, no caso do João, o João tem 2 pais, na verdade, né? E os 2 são super amorosos com ele e fazem parte da vida dele. Então, tem pessoas que fazem disso o direito também, porque pode ser são as chamadas famílias múltiplas, né? É perfeitamente possível hoje, se o João quisesse, se todos quisessem,
apropriar na certidão de nascimento dele o nome dos dois. Olha. Então, ele teria 2 pais legalmente, né, sem nenhum problema, e teria todos os direitos decorrentes disso. Pois é, quer dizer, além do vínculo simbólico que isso significaria Sim. numa certidão, ele teria os mesmos direitos, e e as mesmas obrigações. o vínculo legal. E tem uma coisa interessante, que isso também se aplica, por exemplo, no caso do mestre. O mestre pode ter afetivamente vários filhos, mas ele poderia traduzir isso legalmente também. Ele poderia ter um vínculo que a gente chama de paternidade socioafetiva, porque ela não se constitui da lei, né? Ela se constitui no afeto, e a lei abre a possibilidade de legalizar isso para todos os fins. Isso serve para quem? Por exemplo, nós estamos falando aqui em cenários sempre positivos, né? Claro, de claro. vários A pais. briga vem depois. Exatamente, mas existem cenários negativos. Por exemplo, existem pais que não estão presentes, abandonam os filhos, e outra figura masculina adota informalmente essa criança, cria, provê todas as necessidades, e chega a um determinado ponto que a própria criança, o próprio jovem, tem um vínculo, estabelece um vínculo de paternidade mesmo com aquele homem. Só que socialmente não tem o nome, socialmente tem um desvínculo, né, porque os sobrenomes são muito diferentes. Às vezes, nos segundos casamentos, tem novos filhos, então tem irmãos que se criaram juntos e tem o pai que não é o mesmo pai. Então, às vezes, essas confusões geram problemas emocionais, psíquicos para as pessoas todas, né, todos envolvidos. E a legislação permite que você faça isso, ou amigavelmente, consensualmente, ou judicialmente. Então, esse processo é difícil, é demorado, muita burocracia ou é simples? Não é difícil, ele é um pouco demorado, porque é preciso saber exatamente se vai haver o desvínculo da figura anterior, paterna, ou se vai haver o acréscimo, né? Esse desvínculo é tirar o pai biológico do registro? Literalmente. Literalmente, e substituí-lo pelo pai socioafetivo. Olha só, eu tenho um primo que adotou uma brasileira, quer dizer, são os primos franceses que adotaram uma menina brasileira. Quando eles foram adotados, que se formalizou, ela não, a certidão de nascimento dela mudou, ela veio como filha, não está escrito biológico, não está escrito nada, filha de fulano com fulano. Quer dizer, toda a origem dela foi embora, não está registrado em lugar nenhum. A filiação adotiva rompe os vínculos com a filiação biológica. Pois é, totalmente. ela não poderia ter mantido... Ela poderia, mas daí não seria pela adoção, porque são institutos jurídicos diferentes. A adoção é uma criança que se encontra em situação de abandono que vai ser adotada. Sim, mas um dia ela pode querer voltar e ter contato com os pais de origem. Mas isso não impede. Não impede que ela tenha contato, que a pessoa tenha contato, tenha até vínculos emocionais, mas não vai ter mais vínculos jurídicos. Ela não vai saber também quem é, né? Às vezes sabe, porque geralmente essa angústia decorrendo, não saber as suas origens, aflora numa determinada idade e a pessoa vai atrás e vai buscar. Existem registros disso. Mas o senhor estava falando de um outro caso, que é, por exemplo, uma mulher que casa novamente, a mulher tem um filho, casa novamente, esse novo marido educa esse filho, o primeiro marido, o pai biológico desse ser humano, desaparece. Some ou tem uma outra vida, e esse pai é que pode reivindicar, ou o filho é que pode reivindicar essa relação parental aí? O pai pode reivindicar e o filho também pode, dependendo das posições. Só que o filho, para reivindicar, ele tem que ser maior de idade. Por exemplo, existem casos, isso começou no Rio Grande do Sul, um grande fazendeiro, ele tinha um filho de criação, que era muito comum no interior essas coisas acontecerem, né? Então, ele tinha um garoto que ele tratava como filho dele, mas não era filho dele. Na verdade, era filho de uma pessoa que trabalhava lá na fazenda. Mas esse menino se afeiçoou tanto a esse homem que, no final da vida desse homem, foi ele que cuidou
em vez de todos os filhos biológicos. E esse homem disse o seguinte: não é justo que esse menino que eu tenho como meu filho E se e que me comporta tratou como filho? como se eu fosse pai dele, não tenha herança minha, enquanto os meus filhos biológicos vão ter. Então ele não pode adotar esse menino? Pois é, na época ele preferiu não adotar e entrou com uma ação dizendo o seguinte, porque ele não queria desvincular a mãe, porque tem um problema, é o seguinte, que a adoção é uma adoção plena, pode ser parcial ou não, tem umas dificuldades jurídicas para isso. Mas no caso de E pai daí e mãe, criou-se, então, a paternidade socioafetiva. no caso do pai falecido, se o pai da criança morreu, mas aí fica e aí o facilita. segundo Aí pai... é muito mais fácil. E tem uma outra situação também que é muito menos, vamos dizer, traumática para os envolvidos, mas que funciona muito bem, é o nome social do padrasto, que é Você pode perfeitamente ter o nome possível social. aderir ao filho o nome social do padrasto, que dá, vamos dizer, um equilíbrio social, uma aceitação maior e é uma homenagem recíproca, né? Tanto do filho quanto do pai. As relações familiares estão se ampliando muito, porque os formatos das famílias estão muito grandes. Inclusive, por exemplo, nas questões socioafetivas, né? Então, nas questões homoafetivas, desculpe. Por exemplo, um casal masculino homoafetivo quer que os dois sejam pais, né? Porque Isso. não tem mãe, tem dois pais, ou duas mães, né? Então, a lei já permite isso. Então, houve um avanço muito grande nas Do ponto de relações vista familiares. jurídico. Do ponto de vista jurídico, e isso deu um equilíbrio social, deu estabilidade para as pessoas, deu mais alegria Tranquilidade. para todo mundo, tranquilidade, e uma aceitação também muito mais ampla. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho só 5. E todos eles escolheram o direito? Todos eles livremente foram Sem nenhum- compelidos a serem advogados. Que negócio. E- Nós estamos aqui diante de casos muito parecidos. O mestre, o filho dele certamente faz capoeira muito bem. Faz, mestre? Claro. Não faz, não? Fala no microfone, por favor. O meu filho, ele não faz capoeira, ele estava fazendo um negócio de culinária. Ah, mas o senhor cozinha bem. Faz a feijoada. Faz a feijoada. Ele vai fazer a feijoada daqui a pouco. Pode ser. Tá se preparando mas para isso. por exemplo, o esporte não é assim o forte dele, não. O meu filho biológico. O negócio dele é comida, trabalha com negócio de hotelaria. O Legal. negócio dele é estudar e trabalhar só. Coisa Maravilha. que eu não... Porque o nosso advogado tem filhos advogados, os nossos músicos têm filhos músicos, o nosso ator tem filho ator, então tá tudo em casa aqui. Mas é por isso que eu compenso tendo esse montão de filho adotivo que é capoeirista. Deve ser por isso, para compensar que o outro não joga. Gente, vamos fazer um intervalo rapidinho? A gente volta já já conversando com o Tiago e com o Daniel Hertz. Um minutinho só. Então, estamos de volta com Sem Censura ao vivo do Dia dos Pais. Vamos falar com o Bruno Barros. Onde você está? Tô aqui, Vera Barroso. Olha só, domingo é o Dia dos Pais, mas hoje, para mim, é dia de irmã. Eu queria dar um beijo para minha irmã que está fazendo aniversário. Um beijo. Agora a gente vai ver a interatividade da Zandé Ali, ou do Zandé Ali, do Rio de Janeiro. Uma mulher, ela está muito emocionada com tanta demonstração de amor neste programa. Primeiro a família do Mauro Senise, agora com o mestre Canoa. E agora vai vir a família Hers. São muitas emoções. Pode rodar. Agora é a Selma Maria, de Salvador, Bahia. Tão bom ver histórias de amor como essa em tempos bicudos. Unidos pela música e pelo amor, 3 grandiosos homens. Pode rodar, tem a última mensagem desse bloco, é da Leila Maria Araújo. Que lindo, mestre Canoa. Parabéns pelo lindo trabalho. Saudade da minha Bahia, da capoeira e do berimbau. Você em casa continua participando do Sem Censura, que daqui a pouco na internet vai ter mais interatividade. Mas para você que é fã de basquete, eu tenho uma dica. Amanhã, às 8 da noite, você pode acompanhar o jogo amistoso de basquete entre Brasil e Uruguai. A geração é da nossa parceira TV Cultura do Pará, mas você vai ver aqui na tela da TV Brasil. Vera Barroso. Muito obrigado, Bruno Barros. Vamos conversar então com o Tiago e Daniel Hertz. Tiago, eu me lembro de você no palco do Teatro Carlos Gomes, fazendo flauta mágica. Aham. Quantos anos? Eu tinha 6. Não me lembro, acho que em torno de 6 anos, bem criança. 6 anos de idade. Você representava
O Papagueninho. E sabe quem era o Papagueno? Quem era? Um palpite. Era você? Éramos Papagueninho e Papagueno. Muito bom, muito bacana. E agora, mas você tem uma carreira independente do Daniel, não tem? Sim. Que sorte a minha, né? Imagina se eu ficasse preso ao meu pai a vida inteira. Mas é um pai tão lindo. Maravilhoso. Ah. Agora, liberdade, autonomia e quando tem vontade de estar junto é melhor que há. Mas olha só, Tiago, vamos lá, porque eu me lembro de você fazendo, sem o Daniel, sem Suzana. Suzana é uma amiga minha, eu conheço há muitos anos. E você era com qual hambúrguer? Com Cal Hambúrguer. Uma série... Foi uma segunda coisa que você Sim, fez. foi uma série na televisão para HBO, que se chamava Filhos do Carnaval, direção do Cal. Eu tinha 10 anos na época. E depois disso, os meus dois pais, minha mãe e meu pai, falaram: chega, vai ser jovem, vai brincar, vai curtir. E se você quiser depois voltar a fazer isso da vida, a gente vai adorar. Por quê, Daniel? As pessoas estavam querendo que ele fizesse mais coisa? Porque é uma questão muito difícil assim de você decidir, porque a vida é feita de poucas oportunidades, aparecem as oportunidades, mas, ao mesmo tempo, você na posição de pai, você tem que tomar uma decisão do que é melhor para o teu filho. Então, naquele momento, apareceu uma oportunidade do Tiago em fazer um trabalho em São Paulo. Ele com 10 anos. 10 anos de idade. Apareceu uma outra E ele deve ter ficado louco de vontade. E aí, naquele momento, a gente viu que aquilo ia prejudicar muito, todo um processo de ali com a escola e como é que ia ser, essa coisa dele ficar tão jovem, sozinho em São Paulo, toda a família aqui no Rio. Ele ia ter que morar lá. Ia ter que ficar um tempo lá, né? E ali foi muito difícil, porque eu sei como essa profissão é tão árida de oportunidades. E para mim, foi muito difícil essa decisão. Olha só, você e Suzana, que são atores e eram atores e diretores, vocês não começaram criança, vocês começaram jovens. Eu comecei com 18 anos. Né? Ou seja, é diferente você começar com 18, começar a ser ator com 10. Então, vocês sabiam que, por mais que ele tivesse vontade, podia ser ruim para ele. E naquele momento também, não forçar a ideia de que tem que seguir a nossa trajetória. Então, eu acho, hoje em dia, que foi uma decisão muito acertada. Na época, eu fiquei muito na dúvida, confesso, mas eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque, depois disso mesmo, a decisão do Tiago voltar para o teatro foi uma decisão dele. Não teve nenhum momento de pressão. E aí, quando é que você vai voltar? Quando é que você vai fazer teatro? Quando é que você vai começar um curso? Quando é que você vai ensaiar uma peça? E foi o Tiago que... Quer dizer, vocês eliminaram o teatro um pouco da vida dele. Foi isso que eles fizeram? Isso, Vera, que em um determinado momento eu pensei, ele não vai seguir a carreira artística. Não, eu ia ser advogado. Bem-vindo. Tinha certeza. Tem lugar lá. Posso ser o sexto filho. O sexto filho. Olha só, ainda por cima tem uma coisa a ver, não tem? Tem o teatro com direito, com advocacia, tudo a ver. Tem essa coisa da performance, inclusive. Você né? morreu de saudade do teatro? Não, eu briguei com o teatro. Eu briguei com os meus pais e com o teatro. Claro que a briga com os pais durou pouco tempo, com o teatro durou alguns anos. Eu falei, tá bom, então não querem que eu faça, não farei. Você ficou com raiva? Você lembra? Eu lembro de desapegar da ideia de estar perto dos pais. O universo do teatro é um universo muito familiar para mim. Eu lembro dos meus pais. Lembro de teatro, lembro dos meus pais. Lembro de teatro, lembro dos amigos dos meus pais. Você sabe que a minha filha, quando eu fazia teatro, ela dizia assim, eu dizia, vamos ao teatro, minha filha. Ela dizia assim, eu vou, contanto que você não vá no camarim conversar com seus amigos. Exatamente. Eu dizia, tá bom. Então, exatamente. Era uma... Ela sabe de tudo. É isso. E então eu fiquei alguns anos afastado. E aí, naturalmente, em algum momento me deu vontade. Eu procurei outra escola, eu fui para o Tablado, fazer aula até com a Andréia Fernandes, que é uma baita professora. Eu tinha 16 anos. E aí, terminado o curso, ela falou o seguinte para mim, Tiago, se você quiser seguir na profissão, você tem que tomar uma decisão muito séria. Eu perguntei, qual é? Você vai ter que fazer aula com os 2 melhores professores que eu conheço. E eu falei, quem são? Ela falou, o seu pai e a sua mãe. Ih, ferrou, né? Dificílimo, porque é muito difícil fazer aula com os pais. E um dia eu fui assistir a uma aula do meu pai. Qual que é a maior dificuldade de fazer aula com os pais? Hoje em dia não tem mais. Mas na época, o constrangimento, a proximidade... Tem uma coisa na função, no ofício do ator, que é você se expor muito. E me expor diante dos meus pais, principalmente adolescente, era muito difícil. Nossa, como é que eu vou falar de amor, falar de paixão, para pai e mãe, né? Para pai e mãe, falar o que eu estou sentindo,
falar de medo da É a morte... intimidade. Tem- Já tem muita exatamente. intimidade. Você não quer mais intimidade? Não, eu não Ah. quero que eles Mas me pro- conheçam assim. Para o pai também é difícil dar aula para o filho? Mas o que aconteceu, que como teve esse intervalo, quando o Tiago começou a fazer aula comigo, na Laura Alvim, teve uma coisa tão bacana, tão elegante da nossa parte, que é não misturar. Isso é uma coisa muito fascinante que permanece até hoje. Quando a gente entra no ambiente de trabalho, até para a gente se proteger, a gente mantém uma certa ética, digamos, que é a função que está cada um exercendo naquele momento. Então, eu acho que isso nem foi combinado, nem foi, olha, quando estiver na aula, não teve nem isso. Foi uma coisa- Nunca conversamos sobre isso. conversamos sobre isso. Foi uma coisa muito natural de ele tentar usufruir o que eu tinha para transmitir como professor e eu tentar também ter o olhar sobre ele como um aluno com suas questões, os seus desafios, as suas... Porque a verdade é que o trabalho do ator, você está falando uma coisa, a tua intimidade é um pouco diferente da música. A música, você fica mais protegido. O ator, ele é muito a carne viva, assim, fica muito transparente. Você, ô Vera, Também, mas você- a música você fica muito exposto também. Também, né? Porque você mostra toda a sua fraqueza também. O músico, às vezes, você vai conhecer o cara dá 2 acordes, assim, caramba, esse cara é fera. Ou vice-versa. Ou você dá uma nota, esse cara é meio pangaré, entendeu? Você fica Nossa, Mauro, barra pesada. Ô, você deu aula para filho também, né? Para Claudinha, não foi? Dei aula para filho. Dei aula. É diferente, mas aí vai, né? E aí Porque não eu foi acho que é muito legal, o que é longo. legal dessa situação é que aí você entra em confronto com os seus valores. Então, por exemplo, coisas que eu acho que tem que ter uma conduta de um ator. Se o Tiago fraquejava, eu falava, um exemplo bobo, a questão do horário, chegar na hora. Tá. Então, por exemplo, quando ele chegava atrasado, eu dava um toque nele com a mesma gravidade que eu dava para qualquer um. E nem mais nem menos. Eu tentava me controlar, e até hoje, né, de não deixar passar do ponto essa posição de que eu tenho um olhar Mas de olha só, amor e de pai sobre como ele. é né? que você lidava? É difícil falar sobre isso, mas, enfim. Como é que você lidava com o talento positivo dele? Quer dizer, como é que você faz um elogio e apoia uma coisa boa que ele tem sem carregar demais na tinta para não proteger demais e ele não achar que você está protegendo, entendeu? Como é que... São Boa pergunta. as É uma delicadezas pergunta da maravilhosa, intimidade. porque no caso do Tiago, agora vai parecer pai coruja, mas não, Não, mas ele é um muito diretor, talentoso. ele é um muito ator maravilhoso. Ele era muito talentoso com 10 anos, quando o Karl Hamburger fez... Ele brilhava, tanto é que eles quiseram de novo. Então- Foi difícil para ele. Então, para o Tiago, para mim, quer dizer, quando eu pego um ator talentoso, um ator que propõe coisas incríveis, é um presente para um diretor e para um professor. Você ter um aluno, um ator que é fértil, que traz ideias, traz propostas. E o Tiago é exatamente assim, esse né? ator. Então, eu fico, às vezes, me cobrando de não elogiar tanto. Tá. Mas porque eu acho que talvez eu faça esse pecado, que eu não elogio tanto quanto ele merece. Não, mas tudo Não, bem. vocês Tá não aproveitando estão que vendo tá isso aqui no acontecer Sem agora. Censura, Ninguém está vendo isso acontecer agora. Olha só, Tiago, Tá até você já vermelho. trabalhou com a sua mãe também como diretora? Já. Como Ou como aluno, como professora? aluno, como aluno. É diferente? É completamente diferente. Dele e você são Na diferentes? relação filho-pai, relação filho-mãe é outra completamente diferente. É. Apesar de... Mas eu acho que, engraçado, não é nem por uma escolha, é mais pelo... Pelas pessoas que são eles? Não, é pelo caminho que a vida foi levando. Por acaso, a gente foi ficando mais junto na vida profissional. Mas minha mãe, por exemplo, é uma atriz com quem eu tenho diversos projetos para, no futuro, trabalharmos juntos. Eu acho ela excepcional, você conhece. Ela é, Suzana, é grandíssima melhores atriz. atrizes que tem, né? Eu acho que ainda faremos muita coisa juntos e, quem sabe, um dia os 3. Seria o máximo. Vamos falar um pouquinho da peça que vocês estão em cartaz? Sim, Porque sim. você dirigiu e você está como ator. Quantas peças você já fez com o Daniel? Eu acho que já passaram de 10. O Querubino muita foi coisa. com você também? Bodas de Fígaro foi Tá. com eles. Já foram... Estamos na casa das Não, porque dezenas. tem o Poder do Amor, isso já foi São Paulo, tem as coisas... Contos o Amor Partidos de Amor Partido, foi com a já Duda foi Maia. Com a Duda Maia. Quer dizer, já tem coisas diferentes aí. Mas agora vocês estão em casa. Diz o serviço. Quem é que quiser ver vocês. Seguinte, o espetáculo se chama Isso Que Você Chama de Lugar. Vai estar no Teatro 6 Gran Rio. Para onde eu falo? Ah, já está passando imagem. Olha, vejam as imagens, que legal. Fala para mim que fica mais fácil. E a gente vai estar no Teatro da 6 Gran Rio, no Rio Comprido, aqui no Rio de Janeiro, Tá. de quinta a domingo,
às 8 horas sempre. Uma temporada curtíssima, 2 semanas, do dia 15 de agosto ao 25 de agosto. Então, por favor, quem estiver vendo o programa, assista. A Vera já foi. Eu adoro espetáculo e eu acho uma ideia absolutamente genial. Eu queria que a gente conversasse sobre isso no Facebook. Tem mais uns 10 minutinhos de Facebook. Vocês vão ficar, né? Sim, claro. É obrigatório. Claro, a gente fica. É o que não Maravilha. fosse, a gente... É compulsório. Aí a gente conversa sobre a peça mais Ótimo. um pouquinho. Que horas é? Às 8 horas da noite. Beleza, maravilha. Vocês três poderiam novamente dirigir-se Que ao palco trio é Sem esse? Censura para iniciarmos a transição musical para o Facebook. Bruno, então, É olha isso, só, Vera eu vou Barroso. ficar arrasada. Eu vou ficar com sofrer saudade. muito. Vou ficar com saudade. Gente, mas não tô indo embora, não. Calma aí. Eu vou ficar de férias. A partir de segunda vai ser a Tâmara Freire, que vai estar aqui com a Vera. Vou dar uma descansada, mas eu volto daqui a pouquinho. Beijo. Volta assim. Boas-vindas, Tâmara, até segunda-feira. Para vocês, segunda-feira, 5 horas da tarde, nós estaremos aqui. Queria agradecer ao Mestre Canoa, Luiz Fernando, Obrigado. Tiago e Daniel, Gilson Perazeta, Mauro Senise e João Senise. Vão tocar para a gente, vão acabar o programa. Tocando o quê, João? Vou fazer Eu e a Brisa. Tá bom. Gravei no meu CD anterior, mas o Tim também gravou um CD de bossa nova. E eu gravei agora no CD novo do meu pai, que vai sair ano que vem, que é só Johnny Alf. Por isso que eu escolhi para encerrar. Muito bom. Obrigado, gente. Se a juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. Daí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em forma de desejo. Felicidade então pra nós seria depois que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse eu não resistiria, e a madrugada acalentaria a nossa paz. Brisa fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar.
depois que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse eu não resistiria, e a madrugada acalentaria a nossa paz. Brisa fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar, e junto a mim queira ficar. E junto a mim queira ficar. Queira ficar. Volta pra cá. Que coisa Traz linda. o microfone, Gilson. Eu não sei por que você não escolheu o saxofone. Saxofone é um instrumento extraordinário. Não é não, Gilson? Eu gosto. Não é? Eu estudo um O que pouquinho. você toca? Você toca um soprozinho. Qual é? Toco Clarinete? clarinete e o clarinete e saxofone. Você toca também saxofone? Mas é Toca o meu. tudo, né? Não, os meus são indoor, não são instrumentos de transposição. O meu tem um mi, eu toco um mi e é o mi. No caso do Mauro, ele teria que tocar dó sustenido para soar mi. Caramba, mais complicado, né? Mas É melhor não deixar isso não, pra é lá. muita- É maluquice. Tá muito complicado isso. Me diz uma coisa, Luiz Fernando, em termos de relações novas ou velhas, os problemas são os irmãos, não é não? Eu estava aqui pensando, porque, por exemplo, se você tem um homem que reconhece seu enteado como filho, ele vai pegar mal, não estou querendo falar de você não, tá, Gilson? Mas vai pegar mal com os outros filhos. Historicamente, os Não é irmãos muito sempre legal, brigaram né? e vêm lá Não, de eu Roma, acho que irmão é para brigar. desde a Bíblia, né? Mas é proibido terminar a relação, mas é para brigar. É por isso que o dia do irmão também não dá certo, né? É, Não acho que tem, nem né? tem, pode. né? Por isso é que Nem existe, tem um né? ditado português que fala: filhos, para que tê-los? Mas se não tê-los, como sabê-los? Vinícius dizia isso também. Então, existe essa animosidade entre alguns Isso continua irmãos. igualzinho, né? Porque o maior problema que tem, eu queria comentar sobre esse negócio que vocês estão falando de dar aula para filho, etc. Eu trabalho com 5 filhos. Isso. Então, e cada filho é diferente um do outro, né? Tem filho que quer ser tratado como filho. Não, espera um pouco, você não pode falar assim, eu sou teu filho. Então eu disse, não, você me trata como filho, eu quero ser tratado como teu parceiro, teu sócio. Então é muito difícil de você Eles te chamam de agradar pai todo- ou Luiz Fernando, ou Jevaé? Me chamam de doutor Jevaé, do ambiente de trabalho. Porque Nossa, isso não, deve mas- ser muito difícil. Não é não, ô, Bruno, é muito mais fácil, porque pensa bem, papai... O Thiago me chama de diretor. Eu acho que eu não Chama. conseguiria. Só me chama de diretor no ensaio. Não, é o Caramba, doutor. você Simplificado não. é o doutor. Porque também é o Pai, não. seguinte, né? Eu tenho 2 filhas e eu tenho uma escadinha, né? Eu tenho um filho de 23, tenho uma filha de 29, uma de 33, um de 45 e outro de 47. Então, imaginou, de 47, pai, você acha que eu posso fazer isso? Não pode, aquilo? Não dá. Então, virou doutor, já é para todo mundo. E funciona, mas cada um Mas tem você um chama temperamento. eles de doutor também, não, né? Não, eu Você chama tenho pelo nome, eu né? tenho que treinar para não chamar pelo apelido, porque um chama Guto, outro chama Rafa, outro chama Ju, e às vezes escapa. Né? Mas eu acho que nada substitui o prazer de você estar com o teu filho trabalhando. Né? E essa relação é uma relação de mão dupla, porque a gente vive aprendendo com eles. Né? Eu tenho certeza que quem está aqui também sente isso. E é um renovo permanente. Então, é um misto de desafio, de afeto, é um misto também de
ciúme e competição, porque você, por mais que você aposte no teu filho, você também tem um momento que você tem que abrir mão da tua vaidade para deixar teu filho brilhar. E esse é um momento também difícil, porque todos os profissionais bem-sucedidos, eles são vaidosos também. Então, no momento que teu filho está te substituindo, é um momento complicado, de uma certa Não, que tensão. ele está competindo com você e que você tem que dar o devido tamanho ali. E o filho mostra que é grande, que vai ser maior ainda, quando ele faz isso de uma maneira leve. Ele poupa os velhinhos, entendeu? Não, eu vou poupar. Eu já sei que eu sou melhor que ele, então eu vou dar uma colher de chá para ele. Acontece isso sempre comigo lá, o pessoal mais antigo meu, meus alunos mais antigos, não, mas deixa que a gente faz, toma uma água de coco ali. Então, quando tem água de coco, é porque você já perdeu. Essa ideia de que... É uma ideia muito surpreendente essa, de que a gente fica achando, como pai, que a gente só vai transmitir para o outro. E a experiência... Quando eu imaginei, né, um dia eu vou ter filho, eu imaginei que eu ia ser a grande fonte, vou só transmitir. E realmente isso é uma verdade absoluta, que é quase 50%. A quantidade de coisas que você aprende, que te Gente, a única coisa que nos ensina de verdade são os filhos. Não tem Daniel, outra coisa. Mas é que te impressionante como você tem que ter uma flexibilidade e situações que você nunca imaginou que você ia encontrar, que você encontra nessa experiência da paternidade. O que a paternidade te ensinou? Olha, ela me ensinou a colocar o narcisismo no lugar certo, porque quando você vive a experiência, né, a projeção da paternidade, você pensa assim, bom, os meus filhos vão ter todas as minhas qualidades sem os meus defeitos. Então, você projeta aquela coisa idealizada, né? Meus filhos vão ser todas as minhas qualidades sem os meus defeitos. E você vê que não é nada disso, né? O filho... Que ele tem os seus defeitos, qualidades inteiramente inesperadas. Inesperadas, você nunca projetou isso, né? Então, então, por exemplo, assim, um dia o meu filho repetiu de ano. E é uma coisa que não estava assim, no meu horizonte da projeção de possibilidades. Nunca, um dia meu filho ia jamais chegar e imaginei. pai, eu preciso te falar uma coisa, eu repeti de ano. E naquela hora eu falei, cara, é engraçado, isso não estava no roteiro, isso. E foi até engraçado que eu estava dando aula, quando ele veio na Laura Alvim falar comigo, olha, eu preciso te contar um negócio. Ele esperou o momento certo. Aí eu pensei, Filha mas eu quero dizer o seguinte, e ao mesmo tempo, eu nunca imaginei que ia ser essa pessoa fantástica. Então, é muito interessante a ideia de como você tem que se flexibilizar nessa posição de pai, né? Como você é totalmente do mundo inesperado. Não E pertence. eu acho que a coisa mais interessante é como você tem que recolocar o teu narcisismo dessa figura de pai, entendeu? Porque os filhos é outra coisa, né? Você tem que aprender a amar na diversidade também, né? João, você é pai? Não. Você não. Não. Mas quem é que é avô aí? Eu. Você é avô Eu já. Quer dizer, teus filhos já têm filhos. O meu filho tem um filho, né, um menino de 13 Você anos. tem neto também? Eu tenho uma neta de 20 anos. Tá. Tenho uma neta de 20 É anos. verdade mesmo que neto é melhor do que filho? Não, né? Nós não somos vovôs, somos bobôs. É verdade. verdade. E ela só tem um defeito, a minha neta, é um doce, uma graça, mas não quis ser advogada. Graças a Deus. Você salvou, né? Você salvou. Tem uma história do Gilberto Gil que é muito engraçada, que fala desse lugar da vaidade também, o Gil genial, e depois que a Preta foi ficando muito conhecida e tal, que antes era, a filha do Gil, a filha do Gil, a filha do... E os mais jovens, o contrário, como é que era? O pai da Preta. O Gilberto Gil virou o pai da Preta Gil depois para os mais jovens. Daqui a pouco você está virando o pai do Tiago. Esse sentimento, ele é dúplice, porque o orgulho, você dizer, não, meu filho, olha meu filho como está brilhando, etc. Mas quando o teu filho começa a brilhar mesmo, é meio uma passagem de cetro, né? Uma coisa meio assim. E quando você tem muitos trabalhando no mesmo ambiente, tem um outro desafio. É quem será o sucessor. Porque mas isso não é um problema seu, isso é um problema deles, né? Mas eu resolvi isso muito bem. Eu estimulo eles a terem 5 escritórios dentro do meu escritório. Entendi. Então, cada um vai ser o sucessor dentro da sua esfera e vai criar a sua estrutura para tocar a vida. São tentativas suas de controlar o futuro que, evidentemente, não vão dar certo. Conciliando conflitos. A gente sabe como os homens são, né? É verdade. Eu queria falar um pouco da história da sua peça, que é uma história muito moderna. E tem um pouco a ver com essa conversa aqui, porque vocês inventaram a história, é isso? Sim.
O texto foram vocês que foram fazendo. Sim. Eu queria que você contasse a historinha, porque eu adorei, mas eu quero ver como é que você conta essa história. Não, eu faço melhor do que eu explico, ele explica melhor do que faz. Tá. Mas eu vou tentar. Se eu estiver fazendo mal, você me corrija. É o seguinte, são 4 histórias diferentes. São 4 personagens que estão no momento decisivo da sua vida, eles têm que decidir se vão ou não deixar o país, cada um por um motivo. Então, por exemplo, tem uma policial, mulher, que se apaixona por uma outra mulher e recebe um convite de ir morar em Portugal com ela. Tá. Um dilema. Um outro... E ela é casada, tem filho. Óbvio, Né? obrigado. O dilema, ele é apertado, o dilema, porque ela nunca teve nenhuma experiência homossexual. Ela é casada com outro homem, tem uma filha de 8 anos, e ela se depara com uma paixão repentina que nunca apareceu na vida dela, e ela fica com esse dilema, se voa... Então tá, então aí Essa- são essa- 4, dessa 4 situação são 4 personagens. Ou Sim. seja, a policial, Um médico. O médico? Não, na história Não, da nessa policial. história. Era policial, a sim. policial, a namorada, futura, a filha... E o marido. E o marido. E o marido, tá. O marido. Tá. Aí Agora temos tem uma outra segunda história, que é um médico que trabalha na rede pública, que descobre que dentro do hospital em que ele trabalha tem alguém superfaturando na compra de máquinas e medicamentos. Tá. Esse médico passa a fazer uma investigação com uma jornalista, Que é uma e- segunda que é personagem. um segundo personagem, e começa a receber ameaças de morte. E aí ele recebe uma proposta de ficar quieto e ir morar no Uruguai ou ficar aqui no Brasil, correr o risco de ser assassinado e fazer a denúncia. Tá, Esse é o aí outro tem dilema. ele, Tem o médico, a a jornalista, A diretora do hospital. a diretora do hospital e a namorada dele. Tá, E a diretora do hospital está envolvida na corrupção hospitalar. tudo bem. Vamos lá. Aí tem um terceiro O personagem. terceiro personagem é uma brasileira que foi tentar a sorte em Nova York. Ela trabalha como stripper à noite e nos finais de semana ela também limpa casas para conseguir juntar dinheiro e comprar um marido de aluguel para ter o green card. Tá? E nessa história dela tem ela, tem o Charlie, que é o americano marido de aluguel, com quem ela está negociando. Tem um terceiro personagem, que é a irmã dela, que fala, olha, mamãe está com câncer, é fatal, venha para o Brasil se despedir, porque senão você nunca mais vai ver tua mãe. Tá. E o quarto personagem, Quem é? Da americana é a colega. a colega, obrigado, Vera, Gente, é a colega ainda que bem que conseguiu eu o vi. marido de aluguel. Tá. Ainda tem a Ainda quarta tem uma história. quarta história, que é uma jovem arquiteta que está bombando no escritório dela, conhece, aí tem uma namorada que trabalha com ela, a vida tá um sonho, ela é sócia da irmã, eles acabaram de pegar um edital para construir o Museu do Imigrante aqui no Brasil, um projeto dos sonhos. Quando ela se apaixona por um amante virtual, um espanhol chamado Gaudí _34. E ela tem que decidir. E ela tem que decidir se ela Esse vai nome é viver essa ótimo. paixão. Ela está completamente apaixonada e vai largar Virtualmente, eu adoro essa paixão virtual. E vai viver essa paixão na Espanha. Então tá. Ou ela Então fica tem aqui. ela, a arquiteta, a sócia dela, que é a irmã. Tem o cara, não? Tem o Gaudí. Tem o cara, o Tem o Gaudí. Gaudí. E tem... E tem a irmã, a namorada e o Gaudí. A irmã que é a sócia. Não, a irmã que é tem sócia e a irmã que é namorada sócia, que a trabalha no Então, escritório. a gente falou de 16 personagens. Olha só a loucura que é isso. São 4 atores em cena. E aí, quando vai ter o diálogo, é o diálogo de uma história com o diálogo de outra história. Então, Quer dizer, o que é fascinante uma é que loucura. ninguém dobra papel. Está cada ator vivendo a sua história. Então, eu falo com você como se você fosse o personagem da minha história, mas você me escuta como se eu fosse o personagem da tua Da história. Espetáculo. Então, nos primeiros 5 minutos, a plateia faz assim, cara, não, que confu... e do E meio... você consegue entender tudo. A O verdade teatro você se consegue. faz, né? Chega um Gente, momento que você fala, é é Gente, isso. Você vai acompanhar. E porque, inclusive, tem momentos que eu adoro isso. É quando eles se abraçam. Eles se abraçam por razões inteiramente diferentes. Porque um está feliz porque vai voltar para o Brasil, o outro está feliz porque conseguiu não sei o quê. E eles se abraçam. Ou então eles dizem não em absoluto, não em absoluto. E brigam também por razões inteiramente diferentes. Porque está cada um na sua história o tempo inteiro. E, né? na verdade, isso fala, eu fiquei achando, não fala da incomunicabilidade, isso fala de como os corpos existem e que as coisas são sempre as mesmas. Falam de como tudo é muito parecido, como os sentimentos são parecidos, porque se funciona... Eu fiquei muito... Adorei. A gente é muito apaixonado por essa peça e produz essa potência no público, que é o público consegue acompanhar as 4 histórias ao mesmo tempo. Isso é muito fascinante do ponto de vista do público. Você sentir
você consegue acompanhar as 4 histórias, apesar de ninguém dobrar o papel. Que legal. Muito bom. Gostaram? Vamos fazer os comentários finais aqui Vamos lá, da que a gente Rosânia. tá acabando, gente. Puta. Sexta-feira, vamos embora beber, que parece que é bom para baixar o Pro colesterol. colesterol. Não pode A gente divulgar fez isso. ontem um programa sobre colesterol, bebendo abaixo colesterol. Rosânia Cunta, lindo programa com todos, maravilhosos. Brunos, merecidas férias. Valeu, Rosânia. Tô precisando mesmo. Maria de Fátima, China. Feliz Dia dos Pais para todos. Que a harmonia esteja em cada lar. Valeu, Maria de Fátima. Tem mais. Otávio, Caruaru, Pernambuco. Mestre Canoa, você é um exemplo para a família brasileira. Parabéns pelo belo trabalho. Acho que tem mais uma, pode rodar. André Gouveia, um abraço ao Dr. Gevaer, muita saúde também. Beijo, Vera, um abraço, Oi. Bruno. Obrigado. Abraço, André. Acabou, são isso. Ah, tem mais uma aí, Marlon, de Pitangui, Mato Minas Grosso, Gerais. Minas Gerais. Minas. Gosto da leveza do programa, incentivo os meus alunos a assistirem sem censura. Pô, valeu aí, valeu. continua incentivando, Maneiro. aumenta a nossa Gente, audiência em feliz Dia Minas. dos Pais, foi maravilhoso Obrigado, estarem foi com ótimo. vocês aqui. Feliz Dia dos Domingo, Pais pra todos. paguem lindos almoços. Que é o Depois que do cabe aos teatro. pais, né? Que quem paga são os pais.